Olá pessoal, tudo bem? Oitavo ano. Bem, a aula de hoje está relacionada, certo? Também à radiciação, desta vez a raízes aproximadas, né? A gente viu raízes exatas, né? A gente vai definir o que são raízes aproximadas, né? Raízes aproximadas são raízes que não têm resultados exatos, como por exemplo, eu quero calcular a raiz quadrada de 21, não tem. Não existe nenhum número que é multiplicado por ele mesmo que dê 21. Temos que se aproximar, tem números próximos, certo? Mas números exatos não. Raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 12, raiz quadrada de 7, de 2, são raízes aproximadas, ok, gente? Bem, lembrando, gente, eu coloquei esse lembrando aí que é um lembrete, para vocês entenderem o que seria quadrados perfeitos, né? Eu falei muito em sala de aula isso, o que seria quadrados perfeitos. Quadrados perfeitos, gente, são números que se tirarmos a raiz quadrada ou a raiz desse quadrado perfeito, ele dá um resultado exato. Como por exemplo aqui. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Certo? Então, quando você calcular a raiz quadrada deste número e esse número der um resultado exato, então esse radicando que você extraiu a raiz quadrada, ele é um quadrado perfeito. Por isso que o próprio nome já diz, quadrado perfeito, ok? Bem, então, gente, eu vou ensinar vocês como se tirar raízes exatas, raízes aproximadas, perdão. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o 2. Eu vou pegar como, por exemplo, aqui o 2, ó. Raiz quadrada de 2. Ok. Raiz quadrada de 2. E quero calcular essa raiz. Eu não sei nenhum número, certo? Exato. Que se multiplicar por ele mesmo que dê 2. Ah, professor, é muito fácil. Se eu colocar 2 aqui e 1 aqui é 2. Aí eu digo a vocês, isso está certo? Não. Está errado. Por que está errado? Porque na raiz tem que ser o número que se repete. O 2 aqui ele não se repetiu, o 1 ele não se repetiu. Então aqui eu não tenho como calcular a raiz quadrada desta forma. Então eu vou apagar aqui, certo? Aqui, iria apagar aqui e colocarei aqui uma interrogaçãozinha, né? E vamos saber o porquê, como calcular, né? Lembrando, gente, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma ilustração, certo? O que seria uma ilustração? Uma ilustração do problema, né? Então, o que é que acontece aqui, ó? Se eu colocar aqui, gente, a raiz quadrada de 2, aqui, a raiz quadrada de 1, aqui a raiz quadrada de 2 e aqui a raiz quadrada de 4. Vou deixar ele bem impresso aí para a gente ver, né? E vou perceber que a raiz quadrada de 2, ela vai ser maior que 1. Se ela é maior que 1, logo eu posso dizer que 1 é menor, né? E vai ser menor do que 4. A raiz quadrada de 4. Aqui. Quem seria a raiz quadrada de 1? 1 menor que a raiz quadrada de 2, que é menor que a raiz quadrada de 2. Aqui, ó, de 4, que vai ser 2. Aí eu pergunto. A raiz quadrada de 2, ela vai estar entre 1 e 2. E agora onde é que vai entrar a raiz por aproximação, aproximada? Como é que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu colocar aqui 1,1 ao quadrado, ele vai dar 1,21. Então, 1,21, ele se aproxima de 2, concorda? Mas se eu colocar 1,2 e elevar ao quadrado, ele vai dar 1,44. 1,44. Também ele vai se aproximar de 2. Então, observe que a raiz quadrada de 2, eu vou colocar aqui, a raiz quadrada de 2 vai ser igual a 1, alguma coisa. Então, vamos fazer por 3? Olha aqui, ó, 1,3 ao quadrado. Daria quanto aqui? 1,69, ó. Já se aproximou mais ainda de 2, né? Está bem próxima de 2. Se eu colocar aqui, gente, eu vou apagar aqui, certo? Eu vou apagar aqui e vou colocar isso aqui, ó, 1,4
ao quadrado, quem é 1,4 ao quadrado? Vai dar 1,96. Será? Vamos ver? Se a gente pegar aqui 1,4 dá 16, vai em 1, né? 56, 4 e 1. Somando aqui 1, 9, 6, né? Quantas casas decimais são 2? Pulei 2 casas decimais, então dá 1,96. E observe que 1,96 ele se aproxima mais de 2, não é verdade? Então, qual seria a raiz quadrada de 2? Olha aqui, gente. 1,96. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 2 é igual a aproximadamente a 1,4. Ok? Se você colocar 1,5, ele vai dar 225. 2,25. E 2,25 é maior que 2. Então, ele vai dar aproximadamente 1,4. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, gente, calcular aqui, deixa eu pegar aqui com o meu apagador, olha. Então, se eu quisesse aqui, gente, calcular a raiz quadrada de 3, outro exemplo, como é que eu calcularia? Bem simples, bem simples. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 1 menor que raiz quadrada de 3, que é menor que raiz quadrada de 4. Então, a gente sabe que aqui vai dar 1 menor que raiz quadrada de 3, que é menor que raiz quadrada de 2, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, observe que a raiz quadrada de 2 aqui, ele é aproximadamente 1,4. Então, você vai pegar números acima de 1,4. 1,5, 256, 2,25, 16, 1,6. Vamos ver 1,6 aqui? Então, 1,6, aqui fica 36, né? 9, 6, 1. Olha aqui, ó, 6. Olha aqui, gente. Cadê? Tá quanto? 15, né? Vai 1, 256, dá 2,56. Vamos botar 1,7. 1,7 vezes 1,7. 49, né? 4. 7 vezes 1, 7. Com 4, 11, né? 7 e 1. Vamos ver. 9, 8, 2. 2,89. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aproximar. Então, a raiz quadrada de 3 vai ser aproximadamente igual a 2,89. Observe que 2,89 ele fica bem próximo de 3, né? Fica bem próximo de 3. Então, aqui, gente, eu acabei de passar para vocês raízes aproximadas. Lembrando que raiz quadrada de 1 e de 4, ele entra dentro de quadrados perfeitos. As suas raízes são exatas. Observe que para aproximar a raiz eu tenho que partir de um quadrado perfeito, uma raiz exata. Ok, gente? Até a próxima aula.